Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 5 horas. Bom dia, eu sou a Teresa Freire, são 5 horas, tempo de atualizar a informação. Hoje vão mais de 36 mil portugueses às urnas, uma consequência da passagem do mau tempo pelo país que levou ao adiamento da segunda volta das eleições presidenciais em 20 freguesias e secções de voto. Desde o domingo passado que é conhecido o vencedor das eleições, António José Seguro, mas hoje votam os eleitores dos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golgã. E além destes 3 concelhos, a votação foi também adiada para o dia de hoje em 2 secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, numa freguesia do Cartacho, noutra de Salvaterra de Magos e noutra de Leiria. O Presidente da República está esperançoso em relação a estas eleições de hoje. Acredita que os eleitores destes concelhos vão responder à chamada e votar. Durante uma visita no sábado à tarde a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa admite que se estivesse no lugar destes eleitores, votaria com certeza, e questionado pelos jornalistas sobre se não haverá uma grande abstenção, uma vez que já há presidente eleito, o chefe de Estado acredita num efeito contrário. Aí é uma coisa que os portugueses mostraram. É que quanto maior é o desafio, mais lá estão na mesa de voto. Mas agora já há um presidente eleito. Com quem diz, se não sou eu a realmente ir votar por aquilo que é fundamental para a minha vida, então quem é que é? É o outro. E os portugueses responderam isso. Muitos pensaram, não, vai aumentar a taxa de abstenção na eleição presidencial. Agora já há um presidente eleito. Mas eu sei, já há um presidente eleito e está quase a entrar em funções. Mas isto significa que amanhã, se houver eleições autárquicas, eu não tenho dúvida que as pessoas votam ainda com mais força. Marcelo Rebelo de Sousa, que também defendeu que as vítimas da tempestade Christine não devem ser impedidas de receber apoios do Estado por terem dívidas fiscais. Essa aí tem que ser protegidos. Aí tem havido uma preocupação de encontrar com medidas, para já imediatas, a suspensão de obrigações fiscais, ou do cumprimento de obrigações fiscais, e depois tem que se ver, efetivamente, como é que as pessoas recuperam de forma a poderem pagar impostos. Não podem ser penalizados por isso, é isso? Não, sobretudo devem ser ajudados por aquilo que lhes aconteceu. Exatamente, não é só não ser penalizados, mas terem um regime mais favorável por causa disso. O Presidente da República, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a Alcácer do Sal, onde esteve acompanhado da Presidente da Câmara, que pede apoios para a comunidade piscatória que perdeu os rendimentos devido ao mau tempo. Apelo feito por Clarice Campos, no final desta visita do Presidente da República, explica que a comunidade piscatória da Carrasqueira foi muito afetada pelo temporal, aponta para cerca de 30 pescadores que estão sem pescar há vários dias. Hoje termina a situação de calamidade decretada pelo Governo. O Executivo de Luís Montenegro começou por decretar esta situação de calamidade no dia 28 de fevereiro, depois da passagem da Depressão Christine por Portugal. Estava previsto que terminasse dia 1 de fevereiro, mas o Governo estendeu a situação de calamidade para dia 8, mas no dia 5 voltou a prolongar até ao dia de hoje, decisão tomada depois da passagem da Depressão Leonardo e com a aproximação da Depressão Marta. A situação de calamidade está neste momento decretada em 68 concelhos do país e fica em vigor até ao final do dia de hoje. Também este domingo termina a isenção de portagens para as zonas mais afetadas pela Depressão Christine, outra decisão tomada pelo Governo no dia 3 de fevereiro, pelo período de uma semana, em resposta às condições que se deram nas regiões mais afetadas pela Depressão Christine. Entretanto, também este prazo foi prolongado de dia 3 de fevereiro para este domingo. Isenção de portagens que tem abrangido trechos da A8, da A17, da A14 e da A19.
A Proteção Civil registrou quase 400 ocorrências entre a meia-noite e as 6 da tarde do dia de ontem. Num ponto de situação feito em comunicado, a Proteção Civil aponta para quase 19 mil ocorrências desde dia 1 de fevereiro. A sub-região de Coimbra continua a ser a mais afetada, seguida pelo Oeste e pela Grande Lisboa. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia quer no mínimo 20 anos de garantias de segurança para assinar um acordo de paz. O presidente ucraniano esteve este sábado na Conferência de Segurança de Munique, que começou sexta-feira e termina hoje. Além das garantias de segurança, pediu também que seja definida uma data clara para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Na conferência de imprensa, Zelensky revelou que até agora os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança até 15 anos. Ora, o presidente ucraniano pede pelo menos 20 anos. O ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que os Estados Unidos violaram o direito internacional na Venezuela e sublinha que Nicolás Maduro não pode voltar ao poder. Paulo Rangel esteve também presente nesta Conferência de Segurança de Munique e num painel de debate sobre a segurança no continente americano, o ministro português diz que se trata de um caso delicado no panorama internacional. É evidente que o direito internacional foi violado, mas a forma de reintegrar, de restaurar o direito internacional não é trazer Maduro de volta. Isto significa que o problema não é tão preto no branco como as pessoas normalmente dizem. Caso contrário, diz-se-ia que para restaurar a integridade do direito internacional, o antigo presidente deveria voltar a assumir a presidência. E ninguém diz isso. The former president should become president again. And nobody says that. Paulo Rangel, que sublinha que Portugal nunca reconheceu a eleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Afirma que o mais importante agora é que haja uma transição democrática no país. No futebol, o Porto e o Sporting entram hoje em campo, numa altura em que a atualidade esportiva continua a estar marcada pelas polémicas do jogo entre os dois clubes. O Futebol Clube do Porto enfrenta hoje o Nacional na Madeira, às 3h30 da tarde. Ontem, na antevisão à partida, o técnico dos Dragões foi questionado sobre os incidentes da última jornada. Num jogo com o Sporting, houve um problema com os apanhas-bolas que esconderam as bolas do terreno do jogo. Diz que a atenção devia estar no que acontece dentro das 4 linhas do campo. Nós estamos sempre a encontrar razões para desviarmos a atenção do jogo. Li um artigo esta manhã sobre isso, sobre como quão rápido nos esquecemos sobre a bola e sobre o futebol e sobre o que acontece em campo, e acho que a atenção deveria estar aí. About the football and about the things that are happening on the pitch, and I think the attention somehow needs to be there. O treinador do Porto, na antevisão do jogo de hoje. Já o Sporting vai jogar com o Famalicão em Alvalade às 8h30 da noite. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Rui Borges, o técnico dos Leões, também falou desta polémica. Diz que há coisas que não se podem ignorar. Independentemente de não ter sido um grande jogo naquilo que era a parte de golos, talvez, porque o jogo tem muitas nuances, deve-se valorizar muito mais isso. Agora, também concordo que não se deve relativizar aquilo que se passou, ou algumas coisas que se passaram, porque estamos num século, parece que estávamos a voltar ao século passado, e não é? Quer dizer, estamos em 2026, acho que não se deve relativizar isso. Agora, não vou entrar nessa luta, muito mais focado naquilo que é tentar valorizar o futebol em si. Os treinadores do Sporting e do Porto na antevisão dos jogos de hoje para a jornada 22 do campeonato. 2 jogos que vai poder acompanhar com relato e análise aqui na Rádio Observador. É o ponto final do Jornal das 5. A informação regressa pelas 5h30.